estou aqui com... Sou a mãe a Júlia. E nós estamos apresentando o quadro Pod História, né? Nosso itinerário Cultura e Movimento. E nós estamos com a participação do professor José Geraldo, né? Professor de Filosofia, que vai falar com a gente hoje um pouquinho acerca da mitologia brasileira e algumas pautas dentro dela. Boa noite, pessoal. Então, vamos lá. Foi-me pedido para falar um pouquinho sobre a mitologia brasileira, mas antes de entrar nela propriamente dita, para a mitologia brasileira, é bom a gente compreender que existem várias mitologias, vários povos. Nós temos aí a mitologia grega, a mitologia africana, a mitologia romana e por aí vai. Mas nós vamos pegar como referência a mitologia grega, que ela é a mais conhecida de todos nós. Primeiro, antes de entrar na mitologia propriamente dita, a gente tem que pensar o seguinte: o que é o mito? Né? O que é o mito? O mito era tido como a única fonte de verdade que os homens tinham, falando de mitologia grega. Então, é a única fonte de conhecimento que eles tinham. Então, com o tempo, qual que é a característica deste mito grego? Ele vai falar justamente dos conceitos da religião, vai tentar explicar. O mito tem uma explicação fabulosa, uma explicação fantasiosa da realidade, mas nós temos que pensar que nós não podemos encará-la como mentira. É a forma que se tinha de explicar a realidade. Uma outra característica da mitologia grega é a questão da religião politeísta. Como sabemos, o ambiente grego é um ambiente de vários deuses, daí o nome de politeísta. E é justamente esses deuses que eram responsáveis por criar o mundo. Esses deuses criavam o mundo. Deuses e titãs, que é muito conhecido dentro da mitologia grega, é que fazia surgir o universo. E uma linguagem específica da mitologia é a linguagem popular. E ela era transmitida de família para família. Por isso nós chamamos de tradição oral. Então assim que era o mito, que era conhecido. Mas com o tempo, essa mitologia ela foi perdendo espaço na sociedade. Foi perdendo espaço porque houve uma passagem, uma transição entre o pensamento mítico e o pensamento filosófico, tal como nós conhecemos. Por quê? É a mesma coisa da gente falar hoje, é a saída do senso comum para um conhecimento mais profundo. Assim acontece com o mito. Então o mito deixa de ganhar relevância, os deuses gregos deixam de ganhar relevância por causa dessa nova consciência que o homem vai surgindo, vai tomando no decorrer da história. É por isso que há essa ideia de que os deuses gregos morreram, não existem mais, e aí eles vão ocupar este espaço. Então, de maneira geral, o mito é isso aí, né? A mitologia, ela se encaixa nesse processo. A gente vai falar então um pouco da mitologia brasileira. Muito desconhecida. Sim. Muito desconhecida. E aqui tem uma coisa interessante para a gente mostrar. Eu até coloco o item como se fosse uma pergunta. Mas antes, o que é a mitologia brasileira? Então ela é muitíssimo semelhante à mitologia grega. Por quê? Porque a mitologia brasileira ela é riquíssima e tem fortes influências indígenas. Por isso, quando a gente fala de mitologia brasileira, automaticamente nós vamos lembrar da cultura indígena brasileira. É que deu origem à nossa história. Então, nós estamos inseridos nesse contexto. Então, muitos deuses e muitas deusas nacionais são de origem tupi-guarani, são de origem indígena. Então, a mitologia brasileira ela vai receber várias influências de diversos povos. Por isso, quando a gente fala de mitologia brasileira, a gente está falando de uma gama muito complexa, né, de compreensão. Do mesmo jeito da mitologia grega, né, que são elementos de várias coisas ligadas à cultura. Os deuses gregos eram ligados à natureza. A cultura brasileira também ligada à natureza. Então é uma aproximação muito grande. Então ela vai receber influência de diversos povos. Mas uma das influências mais ricas da mitologia nacional é a mitologia indígena. Então, por isso que nós vamos discorrer um pouco sobre essa realidade, tá certo? E para começar a conversa, nós podemos pensar o seguinte:
Por que nós não conhecemos bem a mitologia brasileira? Essa pergunta norteadora é muito importante para a gente compreender o porquê isso, né? Então nós vamos compreender um pouquinho como aconteceu com os deuses gregos que sofreram ataques acultural, e compreender o que é acultural, é um ataque de uma cultura sobre a outra, no sentido de destruí-la, né? Nesse sentido que foi. Então os deuses brasileiros, presentes nas tribos indígenas, vão também passar por esse mesmo processo. Vai sofrer esse tipo de aculturação e outros, vai acontecer esse mesmo processo quando eles vão sofrer a invasão dos povos europeus quando chega aqui no Brasil. Então, aí entra uma coisa muito importante. Se lá, na mitologia grega, os deuses perdem a relevância por causa de uma outra maneira de conhecimento que vai surgir, nós podemos levar em consideração o seguinte: por que houve uma valorização ou supervalorização do pensamento crítico, do pensamento filosófico, em contraposição à mitologia? Aí nós temos que compreender que a nossa história oficial, ela é uma história escrita por cabeças e por mentes europeias. Sim. Percebe? Então, já que havia várias mitologias na época, então todos aqueles que não se enquadravam no pensamento europeu eram tidos como, irrelevantes, inferiores. Por isso a relação de mito com mentira. Então, de certa forma, o europeu vai trazer uma maneira de trazer a verdade, falando que o mito é uma mentira, é uma fantasia, não é verdade? Então, com a cultura indígena, vai acontecer a mesma coisa. Aí é uma coisa muito polêmica que a gente vai colocar aqui, mas nós precisamos de colocar, porque com a chegada dos jesuítas portugueses, com a proposta catequética de evangelização, elementos da fé indígena foram deturpadas. Sim. Foram diminuídas nesse sentido, a fim de facilitar a conversão dos nativos. Aliás, a proposta jesuítica era justamente catequizar, controlar para dominar. Essa foi a ideia, né? Então, é isso, manipulação mesmo. Então, para facilitar a conversão dos nativos, eles trazem a proposta catequética. Então, nesse sentido, os padres jesuítas tiveram um papel preponderante nessa questão, viu? Então, a gente vai percebendo isso. Com isso, o que nós vamos acompanhar? Expressões poderosas da natureza foram deturpadas, foram danificadas pela cultura europeia, pela cultura religiosa trazida da Europa, para se aproximar do Deus hebreu. Quando eu falo Deus hebreu, de quem que eu estou falando? Do Deus cristão, do Deus católico, trazido pelas religiões europeias. E no caso, nesse momento, é o catolicismo católico, né? Vale ressaltar também que essa parte da catequese, né, não era algo escolhido, você vai lá porque você quer algo imposto. Isso. Eles eram torturados. Eram obrigados a seguir aquilo lá. Justamente. Então, quer dizer, os colonizadores chegam não levando em consideração a cultura que já se encontravam, não levavam em consideração a fé, a cultura religiosa que esses povos primitivos tinham. Não, nós estamos aqui para trazer para vocês o Deus verdadeiro. Era essa a relação que tinha da religião, da cultura europeia com a cultura indígena. Então, quando eu falo do Deus hebreu, é o Deus da Bíblia católica, é o Deus do cristianismo, não levando em consideração que o povo daqui já tinha uma certa orientação religiosa, né, de acordo com eles. Então é por isso que as entidades cultuadas pelos povos indígenas foram demonizadas. Isso é uma palavra muito forte quando se diz respeito a esse choque cultural, né? Então eles foram demonizadas. Para quê? Para mostrar o antagonismo, a diferença entre de quem era o protagonista da fé, né? Quem era o protagonista da fé? Neste momento, quando chega o europeu, o protagonista da fé aqui é quem chega de fora,
é quem vem da Europa, os indígenas perdem o seu protagonismo religioso, perdem a sua fé por causa disso. Então é nesse sentido que é muito forte a gente falar desse choque cultural, principalmente na questão religiosa. E até hoje, né? É assim, né? Sim. Principalmente com as outras religiões em si, que são diferentes, né? Da católica, da evangélica. Isso mesmo. Então, e para acompanhar um pouco mais, a gente pode perceber o seguinte, que as narrativas puras, a gente fala da pureza no sentido da pureza indígena, uma cultura tão simples e tão voltada para a natureza, a gente percebe isso aqui, tá bom? Nós falamos até agora há pouco, falando sobre o protagonismo da fé. Sim. Que a cultura europeia chega e abafa o protagonismo indígena, nesse sentido. Então, tem um outro detalhe que eu gostaria de elencar para vocês sobre o sentido do mito. Nós podemos falar de resistência. Tanto a mitologia grega quanto a mitologia brasileira, ela tem esse caráter de resistência. Resistência contra um sistema. Por quê? Porque é falar de resistência dos povos indígenas brasileiros para manter os seus costumes. Tanto na mitologia grega quanto na mitologia brasileira, a gente vê esse conflito, mas prevalece aí em relação à nossa cultura brasileira ou à mitologia brasileira, a gente vê essa ideia da resistência das comunidades indígenas para manter os costumes, manter as crenças, manter a sua visão de mundo, né? É por isso que eles não são reconhecidos como foram os deuses da mitologia grega ou das outras mitologias que a gente já conhece na história. Então a gente precisa salientar que para os indígenas não existem mitos e lendas, naquele sentido de mentira, lenda, algo pejorativo, dá para compreender? Sim. Então é nesse sentido, o mito sendo compreendido como uma mentira, como algo, negativo. Então para a comunidade indígena não existe mitos e nem lendas, como para os cristãos também não existe mito e lenda, existe a valorização da fé. Percebe? Olha a interessante quando a gente percebe a leitura que se faz de um mito, não é? Para o catolicismo, que chega juntamente com os portugueses, através dos jesuítas, o que a comunidade indígena tem é simplesmente fantasias e mentiras, mas eles defendem piamente que eles têm que defender a questão da fé. É como os cristãos defendem como fundamental a sua visão, a sua questão de fé dos cristãos. A fé, ela é verdade, ela é indissolúvel, ela é indiscutível para o católico. Sim. A mesma forma para a comunidade indígena, né? Porque também é aquela coisa, né? Se para o cristão o Deus dele é a verdade absoluta, por que a do outro não seria? Sim, porque tem que ser tratado como um mito, uma lenda. Se é um tipo de crença. Por exemplo, vou usar de exemplo as religiões de matrizes africanas. Então. Porque aquilo lá, o pessoal, é mentira, é algo fantasioso. Se o Deus cristão, ele é trazido como uma verdade absoluta. Sim. Porque o Deus cristão, ele pode ser uma verdade absoluta, porém a das outras crenças não. Sabe? Isso. E aí a gente percebe o conflito entre o pensamento europeu com o pensamento dos povos originários. Sim. Não é verdade? Então há um massacre cultural, religioso em relação a isso. As religiões, você citou das matrizes africanas, muita coisa da mitologia brasileira está aí misturado com a mitologia africana, porque os povos africanos chegam e já interagem com a cultura indígena. Então, por isso que nós temos o famoso sincretismo religioso dentro do Brasil. Então, dentro desse sincretismo, nós temos que perceber e compreender as diversas
os diversos ramos do conhecimento religioso, né, desses grupos. Então, por isso, relacionar essa questão de lendas e de mitos como mentira é complicado, porque da mesma forma que o catolicismo valoriza a sua fé de maneira indiscutível, né, e indissolúvel, a comunidade indígena também tem essa visão de fé. Isso é muito importante. Então, desse modo, é com muito respeito que a gente vê, e eu estou apresentando para vocês aqui algumas narrativas, né, de deuses indígenas brasileiros, com muito respeito às diversas crenças, já que nós vivemos num ambiente, do sincretismo religioso, nós temos que valorizar todas as matrizes religiosas às quais nós convivemos. Então, por isso que é com muito respeito que a gente apresenta essas visões, esses personagens diferentes, das diferentes mitologias, né? Como a dos povos Yanomamis, os Carajás, os Caiapós e outras milhões e milhões de crenças, de etnias que tinham no Brasil. Hoje nós podemos pegar aqui mais ou menos 225 povos diferentes. Bastante. Vejam bem que, apesar que já uma boa parte já foram dizimados, então resta para nós hoje, segundo as estatísticas, 225 povos diferentes, crenças, costumes. E a mitologia Tupi-Guarani, o que vai nos interessar aqui, é uma das mais difundidas quando se fala de conhecimento indígena no Brasil. Então é nesse sentido que a gente percebe esses 225 povos tentam manter a cultura viva. Por isso que ainda nós encontramos esse conflito entre a fé, a religião tradicional europeia com as religiões tradicionais dos povos indígenas. Por isso que a gente fala no sentido da resistência. Aqui o que é uma resistência? É justamente mostrar, não perder a sua cultura, a sua arte. Então é nesse sentido que eu gostaria de colocar para vocês essa reflexão. Sim, a gente tem que pontuar também sobre o preconceito, né? Principalmente das religiões diferentes, porque isso vem desde muito antes, né? Desde quando os portugueses invadiram o Brasil. Sim. E esse conhecimento da mitologia brasileira tem que ser passado para todos entenderem a sua própria história. Claro, a resistência indígena, através da sua cultura, é a nossa resistência enquanto brasileiro, né? Porque nós somos, nós somos descendentes desse grupo. Então a gente tem que retomar e resgatar essa história, que é muito importante para a nossa cultura. Nós temos que ter respeito, né, principalmente. Isso mesmo. Bom, pessoal, é isso, né? Nosso podcast chegou ao fim. Obrigado pelo convite de vocês e Sim, em outras oportunidades nós podemos aprofundar um pouco mais, porque ficou faltando muita coisa para a gente colocar. Por exemplo, eu queria colocar para vocês, mas o nosso tempo é curto, mas em outro momento nós podemos falar mais que cada região do Brasil tem uma divindade específica, que nós chamamos aqui de as 4 divindades cardeais. Quando você pega os pontos cardeais da geografia, norte, sul, leste, oeste, cada região dessa do Brasil tem uma divindade específica, mas num outro momento a gente pode refletir um pouco mais sobre isso. Eu e a minha amiga Yasmin, a gente agradece pelo senhor poder vir participar. Comparecer, tirar um pouquinho do seu tempo, né, para vir falar com a gente. Responder as nossas dúvidas também, sim. Não só nós, como de todos. Sim. Obrigada. Eu que agradeço pelo convite e espero que eu tenha ajudado aí vocês na reflexão. Obrigada. Bom? Obrigado.